As munições do rifle saíram em sequência, enquanto suas cápsulas voaram pelos corredores da escola, enchendo de violência um local onde crianças deveriam estar aprendendo. Os soldados israelenses progrediram em caça aos homens do Hamas que haviam se escondido ali, tornando o combate um desafio especial e íntimo entre corredores apertados. Os combatentes palestinos também tinham suas estratégias, espreitando pelas ruínas com seus RPG até encontrar um tanque indefeso para seus ataques. Também tinham como presas soldados distraídos que caíam em emboscadas assustadoras. Era mais um mês dos combates em Gaza. O dia 7 de outubro de 2023 ficaria conhecido para sempre no mundo como aquele em que o Hamas saiu de Gaza e invadiu Israel para matar mais de 1000 pessoas em uma operação que desafiou toda a inteligência israelense e causou um pânico geral no país. A reação foi invadir Gaza à procura dos terroristas, criando uma guerra de novas proporções nas sangrentas e eternas desavenças entre os dois lados. Não é um conflito fácil de se relatar. Os corações altamente polarizados batem com ódio na simples menção de um ato do lado oposto, mas as mãos agem com afago ou cobrindo os olhos pelos erros cometidos por quem tem simpatia. O Hamas matou mulheres, crianças e idosos, filmando tudo em 7 de outubro e exibindo com orgulho. Ainda assim, houve quem negasse os feitos ou justificasse. Israel matou milhares com os bombardeamentos, muitos inocentes, mas tantas pessoas justificaram apenas como fatalidades da guerra. Eram crimes de ambos os lados que atiçaram cada vez mais o fogo do caldeirão de ódio. Com Gaza em bloqueio por Israel e pelo Egito desde 2007, as informações ficaram cada vez mais complicadas com fontes altamente parciais. O Hamas, por exemplo, relatou o número de feridos e mortos por seu Ministério da Saúde. Israel também criou seu próprio número. As duas fontes eram conhecidas por mentir diversas vezes no conflito há décadas, com a guerra de propaganda se expandindo pelo mundo. A expansão foi tanta que diversos protestos começaram a ocorrer. Universitários americanos, preocupados com os palestinos, tomaram parte das universidades, ocupando os locais e impedindo o acesso de alunos e professores, além de, muitas vezes, serem violentos com judeus. Atos antissemitas se espalharam pelo mundo. Foram meses até esses universitários serem retirados pelas autoridades. Foram para casa para então protestar em redes sociais com um vínculo exclusivo para a Palestina, que talvez impedissem que protestassem contra os massacres dos Rohingya, as milhares de crianças mortas na crise do Iêmen e os eventos sangrentos do Sudão. Até a Turquia se manifestou, impressionada com o massacre em Gaza, mas se esquecendo do genocídio que causou na Armênia e dando apoio para o Azerbaijão secar Nagorno-Karabakh e posterior expulsão dos armênios residentes. Israel também não ficou longe dessa hipocrisia. Seus avisos para os palestinos se deslocarem não ajudaram muito quando as tropas se movimentaram e os ataques aéreos passaram a ocorrer por porções variadas da faixa de Gaza. A propaganda de prover ajuda humanitária não era nada frente ao estrago que ocorria em toda a região, matando, acabando com residências e colocando pessoas cada vez mais desesperadas em busca de água e comida. A pressão internacional levou a uma trégua mediada pelo Catar em 24 de novembro. Combates cessaram na faixa de Gaza e reféns foram trocados entre Israel e Hamas. Obviamente, a troca de reféns foi tensa, com a guerra de propaganda ignorando o cessar-fogo e mantendo seus disparos nas mídias sociais com força total
brutal. O Hamas alertou que cerca de 2.000 palestinos estavam detidos em prisões israelenses sem nenhuma acusação formal, e aqueles que são acusados enfrentam uma taxa de condenação superior a 99% nos tribunais militares israelenses. Israel libertou centenas desses, e muitos falaram sobre péssimos tratamentos e tortura. Os israelenses libertados pelo Hamas deram testemunhos semelhantes. A tia de um refém libertado de 12 anos afirmou que a criança foi agredida por combatentes do Hamas, acrescentando que crianças chorando foram ameaçadas com armas para ficarem em silêncio. A violência relatada por mulheres sequestradas foi muitas vezes tratada como mentira e posta em julgamento por fontes pró-Palestina. Como tudo nessa guerra, houve negação que esses fatos teriam acontecido. Originalmente prevista para 4 dias, a trégua foi estendida várias vezes. De 24 a 30 de novembro, reféns e prisioneiros foram libertados. Em 27 de novembro, o Catar anunciou uma extensão de 2 dias. Acusações mútuas de violação ocorreram em 28 de novembro. A história desse vídeo começa após essa trégua. No início de dezembro de 2023, os disparos recomeçaram. As Forças de Defesa de Israel, as IDFs, haviam ocupado boa parte do norte de Gaza em dezembro de 2023. Todo o litoral tinha a presença dos soldados israelenses, além de uma faixa mais ao sul, gerando um bloqueio. O exército se mobilizou em Beit Hanun, procurando nas casas e levando reforços para Gaza, confiando ter controle sobre a região. Os tanques Merkava eram uma das bases do avanço terrestre. A metralhadora de 12.7 mm Browning M2 atirou em conjunto com um canhão de 120 mm para romper os espaços do Hamas, inclusive locais de onde os soldados desse grupo saíam de túneis para atacar. Esses caminhos abertos possibilitaram aos soldados transitarem entre as ruínas das casas e prédios, adentrando lugares onde julgavam que poderiam encontrar os combatentes inimigos. Os bombardeios aéreos colocaram fogo sobre locais suspeitos, quebrando a resistência em Beit Hanun e outras regiões. Mas o Hamas continuava lá. Havia túneis demais de onde seus homens saíam para verem tanques vagarem pelas estradas de terra. Cheiraram a poeira levantada, aguardaram o momento da corrida para colocar o explosivo em um dos pontos fracos do Merkava. A adrenalina ficou farta no sangue enquanto pegaram o RPG para a explosão final, filmar o fogo se expandindo e depois fugir para os túneis para não sofrerem represália. A tática sorrateira funcionou muito bem para os soldados. Eles andaram entre as ruínas, passando os RPGs um para os outros. Vestiam-se como civis, apesar dos recursos amplos do Hamas e dos vídeos com militantes em uniformes. Muitos eram jovens, movendo-se com destreza até encontrar um Merkava que sofreria com o impacto de mais um RPG. Não era sempre que conseguiam ficar ocultos nas ruínas. Os drones israelenses viram esses grupos se deslocando. Nas ruas, os homens foram seguidos pelas lentes desde o ataque até seu esconderijo. O tanque até poderia parecer fácil de ser destruído, mas a verdade era que o Merkava era uma máquina de destruição eficiente que seguia os soldados inimigos de acordo com as informações do drone. Sem ter os kamikaze como predadores em uso amplo como na Ucrânia, o blindado disparou livremente suas cargas contra os prédios onde o Hamas se deslocou. Qualquer sinal de inimigos era combatido com os 120 mm voando para transformar o alvo em fogo e escombros. O esforço do Hamas era para se deslocar por apartamentos ainda inteiros. Os homens se arrastaram pelo chão carregando sua versão do RPG-7, o Yassin. A equipe se preparou para atirar o projétil contra mais um tanque, mas foi percebida antes. O Merkava rugiu contra seus possíveis predadores, enchendo de fumaça o apartamento onde estavam. Mesmo com alguns grupos se expondo indevidamente, o Hamas tinha
muitos outros ativos, usando seus túneis para alcançar caminhos muito mais ocultos dentro de Gaza. Os combatentes passaram pelos muros, procuraram por aberturas, por menores que fossem, para mirarem seus RPG. Alguns continuaram ousados, seguindo pelas ruas para encontrarem seus alvos. Os disparos envolveram os tanques em fumaça, enquanto os soldados das brigadas Is al-Din al-Qassam voltavam para seus túneis. Esses combatentes, ainda em suas roupas civis, andaram junto às paredes dos prédios de pé até onde havia pistas de homens das IDFs dentro de um apartamento. Avistaram seus ossos cobertos entre as sombras, com a confirmação de pelo menos 3. O RPG apoiou-se no ombro e a ogiva apontou para o apartamento. A janela estourou em fogo, jogando fragmentos para dentro. As AK se levantaram nas mãos dos homens do Hamas, começando a salva de tiros. Os soldados israelenses estavam em risco o tempo todo. As tropas do Hamas poderiam estar em qualquer lugar. Os combatentes observaram os soldados se aproximando e se aproveitaram do descuido de se reunirem em um grupo em campo aberto. O disparo do RPG viajou pelo ar com o rastro de fumaça, passando por pouco pelos soldados. Eles correram para encontrarem abrigo, perseguidos pelas AKs que dispararam com seus calibres tão variados quanto as vestimentas do Hamas. Os tiros bateram contra as construções, procurando pela carne dos israelenses. Os RPGs também vieram para tentarem completar o serviço. Suas explosões colocaram as cores laranja, vermelho e amarelo em evidência, seguidas pela fumaça cinzenta que batia sobre os israelenses. Muitos desses homens ficaram acuados durante as emboscadas, sentindo a brutalidade dos ataques e tendo que reagir conforme havia oportunidade. Com os feridos encolhidos junto às paredes, os soldados ainda de pé dispararam tudo o que havia em seus rifles para manter o Hamas afastado até o apoio chegar. Era uma tarefa árdua, sem saber quando novos RPGs seriam lançados ou se mais homens inimigos apareceriam. Então, quando a brigada Al-Qassam era forçada a recuar, voltava para seus túneis. Os drones que conseguiram captar os soldados do Hamas retrocedendo acompanharam os homens para encontrar as entradas para os túneis. Ao ver que eles estavam para adentrar a rota de fuga, os disparos caíram no que seria o momento de alívio do soldado inimigo. Enquanto tentassem usar o espaço, mais homens morreriam com as bombas. Os soldados da brigada Al-Qassam sabiam do risco dos drones. Na maioria das vezes, eles não podiam ser vistos no alto. Por isso, ao andarem em campo aberto, pisando sobre escombros em um movimento lento, eles sentiam os calafrios na nuca. Eram observados e do céu descia sua morte. As IDF precisavam cuidar desses túneis. Seus drones seguiram primeiro, observando o caminho. Sua procura era incessante, com cães farejando os inimigos por Gaza. Seus narizes aguçados seguiram entre as casas, com os soldados vindo logo atrás. O problema era que muitas vezes estavam sendo observados também. Quando colocaram os seus equipamentos para verificar os túneis, o Hamas já tinha seus olhos, esperando que os soldados se expusessem. Era então que seus homens vinham dos túneis para tentar causar o terror, recuando apenas quando viam os tiros vindo de volta. Uma ideia foi começar a bombear água do mar para inundar essas passagens subterrâneas. Era um modo de arruinar aquelas rotas sem necessidade de grandes explosões. Pareceu estranho a princípio, mas logo depois o Hamas liberou um vídeo de seus homens ouvindo o barulho assustador fugindo pelo túnel. Os homens receberam a água contra o peito e quase se afogaram no meio do túnel. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, ou UNRWA, deveria prestar um serviço de apoio, assistência e o desenvolvimento humano dos refugiados palestinos. O mandato da UNRWA
inclui palestinos que fugiram ou foram expulsos durante a Nakba, a Guerra da Palestina de 1948 e conflitos subsequentes, além de seus descendentes, incluindo crianças legalmente adotadas. Havia escolas da agência em Gaza e, de uma delas, um membro do Hamas agiu contra as tropas israelenses. Seus disparos eram direcionados aos soldados logo abaixo. A troca de tiros ocorreu em meados de dezembro de 2023. As IDFs se cansaram do problema e ativaram o drone para encerrar a ousadia do inimigo. A explosão acabou com as pretensões de mais um militante da Brigada Al-Qassam. No entanto, aquilo não foi o suficiente para os israelenses. Uma rixa séria havia sido criada entre a UNRWA e Israel, com acusações de que não se sabia onde terminava a agência e começava o Hamas. Por isso, uma de suas escolas foi explodida para, segundo os oficiais israelenses, não ser mais usada pelos inimigos. A infantaria das IDFs buscou proteção nos montes de terra marcados pelas esteiras dos blindados. Esses esquadrões correram entre as ruínas do campo de guerra que se tornou Gaza. Aqueles atentos ao treinamento pararam somente quando tinham proteção, colocando os rifles para buscar as vidas do Hamas. Andar entre os becos era aterrador. As emboscadas eram constantes, com os disparos vindo de qualquer direção. Era necessária atenção e preparo físico para se arriscar nos campos abertos, correndo para as próximas ruínas. Em qualquer lugar, outro combate poderia se iniciar. Os rifles deveriam estar carregados para a munição continuar a busca por sangue. Um disparo com um matador explodiu em um prédio usado pelo Hamas. Aqueles 90mm de fúria foram criados para explodir defesas e construções. Os rifles se levantaram com os disparos perfurando a fumaça. M4A1 ou Tavor lançaram os projéteis de 5,56mm. Metralhadoras como a Negev, com o mesmo calibre, fizeram estrago na direção dos prédios. Quando o trabalho terminou em um local, o esquadrão foi enviado para outro, em uma guerra em que os combates nunca cessaram e o medo das emboscadas era constante. Os soldados parados raramente tinham um local adequado para descansar. A exaustão os fazia cometer erros, como estar ao alcance dos olhos espertos do Hamas. Um segundo para respirar, depois de tanto combate e carregar peso da guerra, foi o suficiente. Leves, os soldados do Hamas andaram pelas construções com os RPGs. A janela se abriu para a paisagem que gerou um sorriso nervoso no combatente palestino. O RPG voou rapidamente na distância entre eles, com a cauda de fumaça se exibindo até explodir na parede atrás dos israelenses. Os homens ficaram atordoados e feridos pelos fragmentos da explosão. O modo operandi do Hamas mudou pouco na luta contra os blindados. Os esquadrões antitanques continuaram seus caminhos nas ruínas, colocando os RPG assim para funcionar persistentemente. Qualquer monte de terra era um abrigo, ou poderia ser a passagem para um túnel que colocava o soldado do Hamas de frente para um mercado. Toda essa iniciativa não rendia os frutos que a Brigada Al-Qassam alardeava. Os instrumentos de defesa, os TROF dos blindados, funcionaram bem. O sistema detectou a aproximação do projétil e ativou a liberação dos penetradores que formaram a matriz de defesa, explodindo a munição do RPG. O Hamas sabia que o TROF tinha alguns problemas. A neutralização do sistema podia ser alcançada através de dois métodos distintos: o disparo de RPG-7 a menos de 50 metros ou a utilização de arma capaz de disparar projéteis supersônicos. As brigadas então enviavam seus soldados para se arriscarem na distância curta e gravarem os ataques. Muitas vezes, esses homens gravaram a
própria morte ao tentarem avançar contra os tanques ou os soldados. Não tinha como dar certo sempre. Alguns deles foram avistados antes que seus disparos pudessem fazer vítimas. Os rifles israelenses apontaram contra o combatente palestino. Ele abaixou-se de novo por proteção. Os soldados na superfície mantiveram os rifles em sua direção e prepararam as granadas. A supressão deixou os soldados sem reação até os homens se aproximarem com o explosivo que estourou dentro do buraco. Os avanços de Israel continuaram a partir do norte de Gaza. As explosões terríveis colocaram abaixo muitos dos prédios à medida que o exército avançou. Para realizar evacuações organizadas dos civis, Israel implementou um sistema baseado em quadrículas. Um mapa foi distribuído juntamente com folhetos contendo QR Code. No entanto, a falta de energia elétrica e internet dificultou o acesso ao mapa, gerando confusão. Além disso, algumas das instruções de evacuação careciam de clareza e continham contradições. Para piorar a situação, Israel atacou áreas que havia designado como seguras para a evacuação da população. Ainda assim, foram registrados milhares de palestinos retornando para suas casas em locais ainda em combate, a despeito de outros avisos. Ainda em dezembro, Israel alcançou os centros de Khan Yunis, Jabalia e Shediaia. Shediaia teve imagens de mais uma das etapas das desavenças das IDFs com a UNRWA. Um lança-granadas disparou contra homens do Hamas dentro da escola da agência. Os rifles da 188ª Brigada lançaram suas munições contra as salas onde os soldados inimigos se escondiam. Cápsulas das munições voaram e se espalharam pelo chão a cada passo na progressão perigosa para adentrar um recinto. O Hamas esperava lá, aguardando para enfiar seus projéteis na carne inimiga, mas os soldados da 188 estavam preparados, suprimindo os adversários. Recarregaram depressa, colocando mais cápsulas para voar. Ao fim, com o local seguro, os homens foram analisar o que o Hamas fazia ali. As IDFs alegaram que havia um túnel no lugar conectando a escola com uma mesquita. Não foi o único caso. Os soldados afirmaram terem encontrado armas em escolas, lembrando que muitas delas eram usadas como refúgio para os civis. Em Khan Yunis, um combate duro do batalhão de reconhecimento da 55ª Brigada de Israel terminou com os corpos de homens do Hamas espalhados por uma escola da agência. Armas foram filmadas no mesmo chão em que o sangue inimigo estava espalhado depois de tantas trocas de tiros. A brutalidade dos avanços de Israel teve seu preço, somado à paranoia dos soldados com as emboscadas. Em 15 de dezembro, as IDFs anunciaram que haviam matado 3 de seus próprios civis por fogo amigo. Os soldados identificaram erroneamente 3 reféns israelenses como uma ameaça durante operações e dispararam, matando-os. De acordo com um oficial das IDFs, em 16 de dezembro, eles estavam sem camisa e carregando um pedaço de pau com um pano branco, quando um soldado israelense que os declarou terroristas após sentir-se ameaçado, abriu fogo, matando 2 e ferindo o terceiro, que foi morto por reforços israelenses. As mortes seguiram sua escalada contínua em dezembro. Os civis palestinos tinham poucos locais para onde ir. Segundo os israelenses, o Hamas continuou seguindo para regiões que deveriam ser seguras. As forças de defesa de Israel acusaram que, desde a designação de uma zona humanitária para civis na faixa de Gaza em 18 de outubro, 116 foguetes foram disparados dessa área em direção a Israel, sendo que 38 caíram dentro da própria Gaza. De fato, cada vez mais imagens surgiram do Hamas em ações suspeitas em relação à população civil, como colocar reféns em casas de não combatentes ou usar hospitais como base. Os israelenses continuaram reafirmando que as estatísticas eram aumentadas, que o Hamas colocava jovens de menos de 18 anos para lutar e os computava como crianças mortas. Não obstante, havia muitos civis mortos, não importando que tantas
todas as fatalidades registradas fossem soldados do Hamas. A tragédia não tinha data para acabar. Nunca teve. Sempre houve apenas momentos em que o número de likes em redes sociais não eram suficientes para render protestos em universidades, mas também havia explosões de violência e guerras anunciadas que rendiam reportagens e postagens iradas de consciências seletivas. Crianças continuariam morrendo em Gaza, mulheres chorando por seus filhos no meio da miséria, soldados israelenses falecendo nessa invasão, parentes desesperados por seus entes queridos sequestrados e garotos sonhando serem mártires por causa de uma causa financiada por líderes chafurdando em dinheiro sujo de sangue bem longe dali. Líderes que sabiam que a continuação do conflito era importante para a sua sobrevivência e riqueza dos dois lados. Era a guerra que rendia mortes no Oriente Médio e likes nas universidades.